Arthur recebeu a notícia que ele não poderia ir para o casamento de sua irmã Elizabeth, pois a meia-irmã do noivo, Mariana, tinha sentimentos por ele. Como a tranquilidade desta família se transformou em confusão em tão pouco tempo. Enquanto Arthur trabalhava para criar seu próprio lugar no mundo, sua irmã Daphne vivia sob o sol brilhante da popularidade e do sucesso, recebendo toda a atenção de seus pais. No entanto, a vida de Arthur estava prestes a mudar de forma que ele não poderia nem sonhar. A vida de Arthur estava se movendo num ritmo bem tranquilo. Ele estava prestando muita atenção nos seus próprios projetos e assegurando seu lugar no mundo. Ele não tinha tempo para pensar em rivalidades familiares ou relacionamentos, mas tudo isso iria mudar quando sua irmã Daphne entrou em cena com seu novo namorado. No início, Arthur não deu muita atenção à nova relação da irmã, pois isso era apenas mais uma fase no mundo da Daphne emocionalmente instável. Mas, enquanto os meses se passaram, Arthur percebeu algo diferente nesse relacionamento. A relação da Daphne com o Caio estava se tornando algo duradouro e significativo. Eles passavam todo o tempo juntos e até compraram um apartamento juntos depois de apenas um ano de namoro. A seguir, veio a notícia surpreendente de que os dois estavam casando. Arthur se viu imerso em conflito e drama familiares quando os planos de casamento começaram a ser feitos. Ele foi convidado para ser o homem de honra do evento, mas a atenção da irmã se concentrou mais em ter coisas perfeitas do que em se conectar com ele. Sem nenhuma participação real no processo, Arthur sentiu-se como um propósito secundário na maior decisão de sua irmã. Ao mesmo tempo em que Arthur se sentia excluído do processo de planejamento do casamento, ele também teve que lidar com outro problema: a meia-irmã do noivo, Mariana. Mariana não se mexeu muito nas primeiras vezes que Arthur a viu, mas foi nessa época que começaram os breves encontros na rua e depois nas lojas de compras. Quando Arthur passou a ter encontros mais frequentes com Mariana, ele começou a perceber algo estranho em seu comportamento. Ela parecia se esforçar demais para se relacionar com ele, fazendo perguntas sobre sua vida pessoal e chegando a um ponto que a confortava e ele se sentia desconfortável. Com o passar do tempo, Arthur começou a perceber um padrão em suas interações com Mariana. Ela estava esperando oportunidades para se encontrar com ele sozinha e tinha sinais inequívocos de que estava se aproximando dele, ainda que ele fizesse tudo para manter a distância. Arthur ficou extremamente desconfortável com essa situação. Então, o comportamento problemático de Mariana continuou a escalar. Durante uma noite familiar de jogos de mesa, Mariana sentou ao lado de Arthur e começou a esfregar as pernas dele debaixo da mesa, enquanto sua família continuava jogando e brincando. Arthur ficou profundamente incomodado e se distanciou dela. Arthur decidiu falar com Daphne sobre o comportamento de Mariana, em especial sobre o fato de que ela estava tentando ficar com ele. A reação de Daphne foi surpreendente. Ela ficou extremamente defensiva, dizendo que ele estava sendo exagerado e que Mariana era apenas ficando ciumenta porque você está ficando com toda a atenção agora. Arthur tentou explicar que ele não queria ficar com Mariana, mas Daphne continuou a negar a situação. A irmã dele preferia culpá-lo do que aceitar que a meia-irmã estava atrás dele. Enquanto isso, Mariana se aproximava cada vez mais. Ela começou a mandar mensagens para Arthur, dizendo que poderia cuidar dele melhor que sua noiva. O comportamento de Mariana estava se tornando cada vez mais bizarro. Uma noite, ele passou por sua casa para recolher alguns dos seus itens de roupa e encontrou Mariana, quase desnuda, no sofá da sua sala. Mariana tentou seduzi-lo, dizendo que a irmã dele era muito ingrata para não notar quão especial ele era. Arthur estava extremamente constrangido e chocado com a situação. Ele tentou se livrar de Mariana o quanto pôde, mas ela estava determinada a ter o que queria. Depois disso, Arthur desistiu de lidar com isso sozinho. Ele se reuniu com seus pais para contar a verdadeira natureza de Mariana e também o fato de que Daphne estava tentando proteger sua meia-irmã. Arthur se viu de repente em um cômodo cinzento, confrontando seus pais sobre o comportamento de Mariana e a parcialidade de Daphne. É realmente sério, disse Arthur, seu rosto enrubescido de raiva. Ela tem sido tão invasiva e constrangedora, e agora está perigosamente próxima de tornar as coisas piores. Os pais de Arthur ficaram em choque com suas palavras, mas pareciam estar escutando. Seu irmão não iria fazer isso, disse o pai. Você está distorcendo tudo. Meu Deus, meu filho, disse a mãe. Isso não pode estar acontecendo. Mariana é tão bonita e gentil. Arthur não podia acreditar no que estava ouvindo. Está tudo bem que vocês não querem acreditar em mim, mas isso está acontecendo, ele respondeu. O que mais eu tenho que fazer para provar isso? Eu não estou imaginando nada. Eu não tenho razão para inventar isso. Sua mãe hesitou por um momento, e depois disse, bem, querido. A mãe de Arthur abriu sua boca e disse, Arthur, Mariana já veio aqui e contou tudo. Disse que ela está grávida. O mundo de Arthur parecia se abalar naquele momento.
Ele se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Que não é possível. Ela disse que foi o que ela queria contar a você essa noite. Ela disse que você tentou fugir da verdade, e que você estava tentando destruir o casamento de Daphne por causa disso, continuou a mãe. Disse que está tudo combinado para a cerimônia do casamento da semana que vem. Arthur abriu sua boca para falar, mas as palavras falharam nele. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela disse que vocês se conheceram naquela festa de caridade, e depois continuaram a se encontrar em segredo por meses. Não, gritou Arthur. Ela está mentindo. Eu nunca me encontrei com ela em segredo. Nunca faria isso. A mãe de Arthur não parecia ter escutado, e prosseguiu. Mariana disse que vocês decidiram ficar juntos porque você estava com inveja da atenção que sua irmã recebia. Isso não é verdade, protestou Arthur. Eu nunca me senti assim para com Daphne. Não é justo. A mãe de Arthur encolheu os ombros, como dizendo, o que é feito, é feito. Talvez você tenha sido uma má influência para Mariana, disse a mãe. Talvez ela tenha pensado que poderia ter o mesmo tipo de atenção de Daphne se tivesse uma relação com você. Arthur se sentia como se estivesse vivendo um pesadelo. Isso não é verdade, ele insistiu, suas palavras tornando-se desesperadas. Arthur sentiu um fogo queimando no seu peito, impulsionando-o a tomar uma ação. Ele sabia que precisava se mover rápido para evitar que Mariana estragasse a vida dele. Você não me escuta, ele disse aos pais. Mariana está mentindo para vocês, e Daphne está apenas tentando proteger sua meia-irmã. Eu preciso provar isso para vocês, disse Arthur. Vou arquitetar um plano para apanhar Mariana e Daphne na mentira. Vocês vão ver que eu não tenho nada a ver com isso. Os pais de Arthur ainda estavam olhando para ele com desconfiança, mas ele continuou. Vou mostrar a todos que não sou esse monstro do que estão acusando. Vou espionar Mariana e Daphne, disse Arthur. Vou descobrir o que elas estão planejando e coletar provas contra elas. Vou pegar tudo em gravação e mostrar para vocês. Arthur saiu da sala com passo decidido. Ele sabia que não tinha muito tempo. Seus pais ficaram sentados no silêncio, olhando para a porta que Arthur fechará. Arthur entrou na sua sala e sentou na cama, tentando organizar sua mente e planejar sua estratégia. Ele sabia que teria que ser cuidadoso e meticuloso. Vou colocar câmeras escondidas nos lugares que eles costumam frequentar, ele pensou. Vou escutar suas conversas e ver o que elas estão planejando. Arthur rapidamente escreveu uma lista de todos os locais que Mariana e Daphne frequentavam e criou uma rotina de seguir suas rotinas. Ele começou a frequentar os mesmos lugares que elas para ver o que eles estavam fazendo. Uma noite, ele ouviu Mariana e Daphne falando sobre a situação. Não podemos deixar Arthur nos derrubar, disse Daphne. Arthur se aproximou e conseguiu capturar um pedaço de conversa. É uma pena, disse Mariana, eu queria ter um irmão melhor. Será que ele realmente acredita que não vamos descobrir sua estratégia? Arthur se foi aos poucos da conversa e retornou para casa com um sorriso torto no rosto. Eles estão me subestimando, pensou ele. No dia seguinte, Arthur decidiu colocar em ação o seu plano. Ele colocou câmeras e microfones nos locais que Mariana e Daphne frequentavam e começou a monitorar suas conversas. Agora, vou mostrar a verdade, ele pensou, e provar minha inocência. O tempo passou com Arthur grudado ao computador, revisando as gravações e monitorando as conversas. Em uma das gravações, Arthur escutou Mariana falando sobre sua mentira com Daphne. Você acha mesmo que ele vai cair nessa? Disse Mariana. Ele não é tão estúpido. Não importa, respondeu Daphne. Eu não vou deixar Arthur estragar meu casamento. Vamos fazer o que temos que fazer para manter ele afastado. Arthur ouviu essa conversa com a boca aberta. Ele sabia que precisava agir. Eles estão planejando algo, ele se disse. Preciso descobrir o que é. Arthur passou dias vigiando Mariana e Daphne, procurando pistas. Ele começou a notar que elas estavam recebendo visitas frequentes de um homem desconhecido. Quando Arthur finalmente capturou imagens do homem desconhecido, ele ficou chocado. Isso não é real, ele pensou. Eles contrataram alguém para me enganar. O homem desconhecido era um detetive privado que tinha sido pago por Mariana e Daphne para acompanhar as rotinas de Arthur e tentar pegar ele fazendo algo suspeito com Mariana. Arthur teve que ser extremamente cuidadoso para evitar ser pego pela equipe de Daphne e Mariana. Ele passou a esconder suas provas em um lugar seguro e começou a montar um caso contra elas. Agora, eu tenho provas contra elas, ele pensou. Vou deixar elas serem pegos em seus próprios ardis.
Arthur seguiu a roda da mentira de Mariana e Daphne até o dia do casamento. Ele planejava colocar todas as provas contra elas no jantar de casamento. Com a ajuda de um amigo, ele conseguiu gravar uma conversa entre Mariana e Daphne em que elas admitiam o plano contra Arthur e como planejavam acusá-lo de um crime durante o jantar de casamento. Na noite do casamento, Arthur chegou com o arquivo gravado e se preparou para exibi-lo em frente aos convidados. Mariana e Daphne tinham reparado nele na multidão e ficaram tensas. Você não vai se safar disso tão fácil, disse Arthur, caminhando até a frente da multidão e pressionando o botão de play. A sala caiu em silêncio, enquanto os convidados se viraram para ver o que estava acontecendo. Arthur então fez todas as provas, os arquivos gravados, as imagens de vigilância, as mensagens de texto e o homem de Mariana. Eu não faria isso para vocês, ele disse, apontando para Mariana e Daphne. Vocês fizeram isso comigo. Tentaram me sabotar. Daphne, você sabe que sua meia-irmã está grávida do seu noivo, disse Arthur, olhando diretamente para ela. E você tentou encobri-la por causa disso. Você se tornou tão patológica com sua jornada para me jogar para baixo e proteger sua meia-irmã, que você esqueceu o que era certo. Daphne estava em estado de choque. Ela olhou para Arthur e depois para seu noivo, que tinha os olhos baixos e a cabeça envergonhada. Meu Deus, disse o noivo de Daphne. Arthur, tenho que te confessar. Eu ajudei ele. Ele se virou para Daphne, seus olhos cheios de lágrimas. Não deveria ter feito isso, Daphne. Eu sei o quão você quer a sua noiva, prosseguiu o noivo. Mas eu amo Mariana. Não conseguia deixá-la ir. Eu tive que esconder o bebê dela. Eu não queria que você fosse machucado. Eu estava tão confuso, mas eu só queria proteger Mariana. Todos os olhos se voltaram para Daphne, que estava chorando e balançando a cabeça de cima para baixo. Eu não consigo acreditar nisso, ela disse. Vocês dois se juntaram para me fazer parecer louca. Vocês são maus e desonestos. Arthur se aproximou de Daphne e tentou agarrar seu braço. Sinto muito, Daphne. Eu sei que isso parece cruel e injusto. Mas eu só queria mostrar a você a verdade, de forma que você não continuasse sendo enganada. Daphne puxou seu braço para fora do alcance de Arthur. Eu não posso acreditar nisso, disse Daphne, gritando agora. Vocês sabiam que isso poderia me destruir, mas vocês o fizeram de qualquer maneira. Eu vou contar a todos o que vocês fizeram. Vocês vão pagar por isso. Daphne virou-se e se dirigiu para fora do salão de festas, gritando e batendo em tudo que estava em seu caminho. O ambiente na sala de casamento estava pesado. Os olhares de todos estavam fixos em Arthur. O pai de Daphne aproximou-se dele e disse: Arthur, você fez uma coisa terrível hoje. Humilhaste minha filha na frente de todos. Você deveria estar envergonhado de si mesmo. Eu sinto muito, tio, disse Arthur, com uma expressão séria no rosto. Você sabe que eu amo Daphne, continuou Arthur. E eu sei que você está indignado. Mas ela fez isso comigo. Ela me colocou numa situação horrível e eu tive que me defender. Arthur olhou para sua mãe, que estava chorando e tremendo. Arthur se aproximou de sua mãe. Mãe, eu preciso que você entenda que eu não fiz isso para ser mal. Eu só queria mostrar a você a verdade, para que você não continuasse sendo enganada por Mariana e Daphne. Sua mãe continuou a chorar e, então, sua voz falhou. Não entendo como você podia fazer isso com a sua família, ela disse, olhando para o chão. Não quero mais ouvir nada disso. Arthur suspirou, sabendo que ainda tinha uma longa jornada pela frente para resolver a situação. Arthur deu um passo para trás, sabendo que não havia nada mais que ele podia fazer para ajudar sua mãe no momento. Ele olhou para seu pai, que estava com a cabeça baixa. Eu sei que isso não é a forma que você queria que eu me comportasse, disse Arthur, olhando para seu pai. Mas eu não podia deixar que eles continuassem a me enganar. Enquanto Arthur conversava com seu pai, Daphne fez uma coisa que ninguém esperava. Ela voltou ao salão de casamento, olhando para Arthur, com as lágrimas correndo pelo rosto. Arthur, disse Daphne, eu sei que fui cruel com você, e eu estou realmente arrependida disso. Daphne ficou em silêncio por um momento, com suas palavras ecoando na sala. Se Mariana está grávida do meu noivo, eu deveria saber a verdade. E eu não devia ter tentado enganar você e nossa família. Arthur ficou em silêncio, vendo as palavras de Daphne tocarem o coração de seu pai. Eu quero tentar de novo, disse Daphne. Eu quero que você seja o meu padrinho no casamento, e eu quero que você me ajude a lidar com o que Mariana fez.
Arthur teve que reprimir suas lágrimas, ao perceber o qual a decisão de Daphne tinha significado para todos. Claro, ele disse, olhando para ela. Arthur e Daphne abraçaram-se, e um enorme sentimento de alívio passou por todo o salão de casamento. Mariana, em contraste, deixou o local em silêncio. Arthur e seu pai sabiam que eles ainda teriam que lidar com Mariana e o que ela estava planejando, mas, por agora, eles podiam apenas sentir o alívio de um conflito resolvido.